Olá, meus amigos, muito boa noite. Hoje é dia 13 de maio e você está no compromisso que você assumiu comigo nas quartas-feiras. E eu tenho com você, que é o programa Ufologia Sem Fronteiras, sem limites, sem distinções, onde nós falamos de tudo em profundidade e com realidade. Ok? Eu quero agradecer mais uma vez a audiência cada vez mais crescente que eu tenho tido no meu programa. Eu quero agradecer os likes e até os dislikes. Até sobre os dislikes eu tenho uma coisa curiosa a falar. Sobre os likes e dislikes. Eu estou tendo uma média de quase 2.000 likes e uma média de 20 dislikes. Parece que são as mesmas pessoas que dão os dislikes. Eu gostaria que essas pessoas dissessem quem são, porque não são 30 num dia, 40 no outro, 10 no outro, são 20, 21, 22, 20, 21, 22. Só podem ser desafetos da revista UFO, mas tudo bem, não dá para agradar a todos, né? Olha, hoje a entrevista vai ser pauleira. Vai ser com Geraldinho Lemos, o homem a quem Chico Xavier revelou a data limite. Nós vamos fazer uma análise da situação planetária hoje com o Geraldo Lemos Neto, que está lá em Belo Horizonte. Belo Horizonte, que é uma cidade que está sofrendo muito também com a pandemia, né? Eu espero que o Geraldinho e sua família estejam bem. Mas antes de qualquer coisa nesse programa, vamos apresentar os vídeos do Pentágono que falharam no programa passado e aquela parte da entrevista do Carlos Mendes. Graças à elevadíssima qualidade da internet da Claro. Elevadíssima, bem entre aspas. Bem, aqui vai o vídeo tic-tac. Vocês estão vendo ele aí na tela. É tic-tac porque lembra aquela pastilhinha que a gente compra aí nos bares, nas farmácias, nos lugares, supermercados para comer. Esse é o vídeo tic-tac. Muito interessante, foi liberado pelo governo americano. Na verdade, foi liberado pela Marinha, Alton DeLonge, e depois foi autenticado pelo governo americano. E aqui vai um vídeo que eu ainda acho mais fascinante, liberado pela Marinha dos Estados Unidos, que é o vídeo Go Fast. Você vai entender quando você vir o vídeo. Toca aí, Hudson, por favor. O que está acontecendo é que esse objeto que vocês estão vendo aí, ele tem duas travas do lado, o radar travou ele. O radar é um Raytheon de altíssima tecnologia. Ele trava o objeto e ele segue o objeto. O curioso é que a Marinha liberou esses vídeos, são 3 vídeos, foram liberados, Alton DeLonge, tudo Stars Academy for Arts and Science. E ele recebeu os vídeos, mandou analisar por peritos, e esses peritos autenticaram como legítimo objeto que está sendo controlado inteligentemente, a altíssima velocidade sobre o Oceano Pacífico. O piloto fica feliz quando ele consegue travar o objeto e ele se pergunta, que diacho é isso? Que coisa é essa? E depois que os analistas civis identificaram o objeto como sendo algo sob controle inteligente, a Marinha admitiu que os vídeos eram legítimos. É o equivalente a dizer que os UFOs existem. É o que eu falei na semana passada. O gato está subindo no telhado, o governo americano está começando a se revelar. Agora cedo saiu no site da UFO, que o senador Harry Reid, do Nevada, disse declaradamente à imprensa que os discos voadores existem. Ele não falou, eu acredito, eu acho possível,
talvez, quem saiba. Ele falou, os discos voadores existem, nós temos que estar preparados para ele. Então vocês viram os vídeos do Pentágono, há muito mais, são 3 os liberados, eu mostrei 2, mas há dezenas, feitas não só por pilotos da Marinha, como da Força Aérea, evidentemente, e do Exército. Bem, eu quero reforçar, não custa nada, porque a gente está sempre precisando de recursos, que a nossa promoção de livros e revistas, com revistas a partir de R$3 e livros a partir de R$23, ainda está no ar. Foi lançada em 1 de abril, mas está no ar. Está aí o link para vocês. E não se preocupem com relação à entrega, porque os correios às vezes atrasam, mas entregam, né? Aí vocês estão vendo algumas capas passarem, veja, aproveitem, porque nós temos aí umas boas 300 edições para vocês comporem a sua biblioteca das revistas UFO. Vocês podem depois encadernar, e isso é uma coisa que vai ficar histórica para sempre. Já está, é a nossa marca na ufologia brasileira e mundial, nossos recordes alcançados de maior longevidade como publicação, de maior quantidade de exemplares já publicados, de maior tiragem. Houve anos, lá pelos 90, começo de 2000, em que eu cheguei a imprimir 50 mil exemplares. Nenhuma revista do mundo nunca chegou nem à metade dessa tiragem. Tá? Era sério. E também, claro, né, a nossa promoção de DVDs continua. Ela foi lançada no dia 15 de abril, ela continua. Nós temos muitos títulos, cerca de 200, 300 talvez, inclusive pacotes, etc. e tal, partindo de R$10. E os pacotes partindo de R$30. Pacotes, por exemplo, dos nossos congressos brasileiros de ufologia, dos fóruns mundiais de ufologia, dos fóruns mundiais de contatados, tá? Que tem entre 14 e 30 horas. É coisa muito, muito, muito volumosa para você aproveitar a sua quarentena. Tá certo? Bem, os satélites do Elon Musk, do projeto SpaceX, continuam atrapalhando a ufologia e a astronomia. Ontem eles passaram pela região central do Brasil e foram vistos em várias localidades, desde Mato Grosso até o Rio Grande do Sul, e inclusive em Curitiba, inclusive no meu bairro, né? Eles são assim, muito intensos, porque são muitos satélites. Vejam esse vídeo que eu recebi hoje cedo do Rony Vernet, né? Ele mandou um vídeo feito por um amigo. E esse é um vídeo feito em Minas Gerais, de vários objetos voadores que as pessoas pensam que são discos voadores. Uma amiga minha, que reside aqui bem próximo, me ligou completamente assombrada, porque ela viu 41 objetos em fileira andando no céu. E eram os satélites da SpaceX, do sistema Starlink. O Elon Musk, que tentou colocar o nome do filho dele na semana passada de um robô, o governo da Califórnia não aceitou, evidentemente, né? Ele tem o projeto de fazer um sistema de comunicação global na Terra para beneficiar todos e oferecer internet de alta velocidade e alta qualidade a todo mundo. Tá ouvindo claro? Tá ouvindo claro? Vocês vão perder muito ainda por causa da baixa qualidade do trabalho que vocês apresentam. E vamos às nossas tradicionais perguntas. O Zé Raimundo me pergunta: Gevaer, onde ocorrem mais avistamentos ufológicos no Brasil? Meu amigo, em todos os lugares. O que diferencia onde vai haver mais avistamento do que outros lugares é a qualidade do ar, a qualidade da visualização ao redor. Em geral,
no Cerrado e nas Chapadas. Chapada Diamantina, Chapada dos Veadeiros, Chapada dos Guimarães, que estão sempre a uma grande altitude, estão em áreas de cerrado, você consegue ver ao redor 360 graus, o tempo está quase sempre limpo. Ali há uma maior propensão a avistamentos. Mas não quer dizer que ele aconteçam mais casos do que em outros lugares. Por exemplo, Peruíbe, que eu apelidei há 3 anos atrás de a capital brasileira dos discos voadores, ela é considerada uma das cidades brasileiras onde mais ocorrem avistamentos ufológicos. Mas, na verdade, esse é um fenômeno sociológico. É que as pessoas do local têm uma maior propensão, uma maior liberdade e falam sobre seus avistamentos. Até o prefeito já falou que viu disco voador lá. Então, quando isso acontece, dá a impressão de que ali ocorrem mais avistamentos. Mas nas cidades vizinhas ocorre quase tanto a mesma coisa ou a mesma coisa. Então, sempre lugares de grande visibilidade. Você quer fazer uma vigília? Você certamente tem que escolher um lugar que não esteja sujeito a mudanças climáticas bruscas, em que fique encoberto o céu, aí não funciona. Por exemplo, regiões como o Nordeste, em que há muita visibilidade, são locais de grande quantidade de avistamentos ufológicos. E nessa mesma linha, o César Alves pergunta: onde ocorrem mais abduções alienígenas no Brasil? É a mesma coisa, tá? A cada 1000 avistamentos ocorre um pouso. Essa é mais ou menos uma estatística. E a cada 10 pousos ocorre uma abdução. Então são necessários 10.000 avistamentos confirmados para uma abdução. E isso pode acontecer em qualquer lugar do Brasil, de Pindamonhangaba a Guaraqueçaba, a Paranamirim, em qualquer lugar do Brasil. Já tivemos abduções no bairro da Moca, em São Paulo, quando uma nave desceu num local em que havia um monte de varais. A nave desceu bem no meio e levou uma dona de casa. Então eles podem pousar onde eles quiserem, eles podem abduzir quem eles quiserem. E se você está marcado para ser abduzido, é porque você já foi antes, é porque você vai ser ainda outras vezes. E não tem como você escapar disso. Tá bem? A Rose Martins me pergunta: Jovair, por que os países não reconhecem os UFOs? Bem, Rose, há mais de 30 países que já reconhecem os UFOs, inclusive e principalmente o Brasil, que liberou mais de 20.000 páginas de documentos oficiais sobre o assunto. E só na América do Sul, para você ter uma ideia, existem 5 organismos oficiais de pesquisas ufológicas. No Uruguai, a ACRIDOVNI, a Comissão Receptadora e Investigadora de OVNIs, ligada à Força Aérea Uruguaia. Eles completaram, no ano passado, 40 anos de idade. É a instituição em funcionamento mais longeva do mundo. No Chile, com total transparência, ao Centro de Estudo de Fenômenos Aéreos Anômalos, que é ligado à Direção Geral de Aeronáutica Civil, que é ligada à Força Aérea Chilena. Portanto, nós estamos falando de países que reconhecem o fenômeno UFO. Eu já entrevistei os comandantes, os comandantes anteriores, os generais que fazem parte dessas comissões, e eles falam abertamente sobre isso aí. E também temos uma comissão que está um pouco paralisada no Peru, que é o Departamento de Investigações de Fenômenos Aéreos Anômalos, que fez grandes revelações, e uma que foi paralisada já faz tempo no Equador. E a Argentina? A Argentina é um caso sério, porque existe lá o Centro de Investigações de Fenômenos Aéreos Anômalos, né? Só que o diretor, que é o senhor Rubem Lianza,
ele é um cético quanto ao assunto. Ele praticamente destruiu a reputação da ufologia oficial argentina, que foi construída a duras penas por pessoas lá dos anos 60 para cá, que fizeram aberturas, que revelaram avistamentos de UFOs na Antártida e em outros lugares. Então não dá para contar com a Argentina. Parece até que eles mudaram o nome da instituição, né? Centro de Pesquisa de Fenômenos Identificados. É uma pretensão grotesca que eles queiram identificar tudo. É um problema, eu acho, que mais psicológico do Rubem Lianza, que eu conheço pessoalmente, né? Respeito, mas mas não concordo em absoluto com a posição dele e que causa revolta aos ufólogos argentinos, que são estudiosos competentíssimos. Tudo bem? Outra pergunta é do André Cutolo. Geva. Obrigado por me chamar assim. É assim que eu sou, Geva. Não precisa me chamar de senhor, de professor, muito menos de doutor, que eu não sou nada, não sou doutor. Tá? Você acredita na ligação entre ufologia e espiritualidade? Se eu acredito, eu tenho convicção nisso. Por várias razões. Mas eu vou dar a mais racional. Em 99,9% das vezes em que alguém viu um ser extraterrestre, ele era exatamente igual a nós. Ele era igual a nós. Ele tinha 2 pernas, com um joelho em cada uma, não tinha 2 joelhos. Andava para frente, tá? Ele tinha um tronco, ele tinha um pescoço, ele tinha 2 braços, com um cotovelo em cada um. Nas extensões tinha mãos, um rosto exatamente igual ao nosso, com 2 olhos e não 3. E não eram olhos na testa, eram olhos exatamente na posição dos nossos, ouvidos, etc. e tal. Ou seja, eram seres humanos ou humanoides, o que é uma indicação muito clara, eu repito isso sempre, de que a humanidade está espalhada pelo universo. Onde é que eu quero chegar? Para qualquer pessoa minimamente lúcida, há o reconhecimento de que nós somos feitos de carne, osso, sangue, vísceras. Mas o que anima isso a andar, a pensar, a existir, é a alma, é o espírito, na falta de outro termo. Quando o espírito se desliga do corpo, o corpo cai e começa a apodrecer. Então, é o espírito. E se esses seres são iguais a nós, é evidente que eles também devem ter um espírito. E se eles são mais avançados do que nós tecnologicamente, é bastante evidente, eu acho até que é óbvio, que eles também tenham um controle sobre o seu espírito muito mais avançado do que o nosso. Nós vamos fazer um curso com o Wagner Borges, que vai ser feito pela internet, vocês vão assistir um trailer daqui a pouco, em que ele explica como os nossos espíritos saem dos nossos corpos. Com treino, você consegue fazer isso propositadamente. Sem treino, acontece espontaneamente, né? E nossos espíritos se encontram com os espíritos extraterrestres. Ufólogos ditos científicos podem me criticar à vontade, mas a realidade é essa. Não tem como você não reconhecer que nós e os nossos visitantes, pelo menos aqueles que são iguais a nós ou muito semelhantes a nós, compartilhamos da faísca espiritual. Vem da onde? De Deus? Não sei. Isso já é outro assunto. E aí eu tenho uma pergunta, mas essa eu vou responder no próximo bloco, porque essa aí é cabeluda, como diz o meu amigo. Eu ouço muito falar sobre pleiadianos. É verdade que eles existem? Nice, já vamos conversar sobre isso.
viram aí os nossos próximos 2 cursos. Um acontece no dia 30 de maio, com o Jackson Camargo, que publicou o livro UFOs no Espaço e na Lua, com informações avassaladoras. As inscrições estão abertas na Academia de Ufologia. E o curso do Wagner Borges, que é o contato com inteligências extradimensionais, contatos feitos fora do corpo com seres de outros planetas. Eu não perderia isso por nada, até porque esses cursos custam R$100 em 12 pagamentos e você pode assistir quantas vezes você quiser, da sua casa, na sua sala, no seu computador, no seu notebook, no seu desktop, no que você quiser. Enfim. Minha amiga Nice, claro que devem haver pleiadianos. Porque as Pleiades, que também são conhecidas como Messier 45 ou M45, que ficam na constelação do Touro, a cerca de 400 anos-luz da Terra, é um tirinho de espingarda, como os mineiros falam, é formada por incontáveis, talvez centenas, talvez milhares, talvez milhões de sóis, como o nosso Sol. Imagine você, o nosso Sol tem de 9 a 10 planetas, dependendo da interpretação, girando ao redor. É uma estrela, 10 planetas, um com vida inteligente. Se isso se repetir em 10% do universo, você imagina a quantidade de vida que pode haver? E mais avançada, como também mais atrasada. As Pleiades, que são formadas por centenas, milhares, talvez milhões de sóis, que são mais antigos do que a Terra, certamente têm uma multiplicidade que eu não consigo estimar de planetas que podem não, vamos ter a coragem de dizer que com certeza são habitados e por civilizações mais antigas do que a Terra e, portanto, que já venceram as suas mazelas, como uma dessas que nós estamos passando aqui, a pandemia, e já vivem em plenitude. Tem naves que elas podem viajar pelo universo e podem vir até a Terra. Que nós podemos estar sendo visitados pleiadianos, eu não tenho a menor dúvida. Agora, eu não concordo com o que eu vejo na internet. A pessoa falar, eu recebo mensagens dos pleiadianos. Eu fui visitado pelos pleiadianos. Os pleiadianos mandaram mensagens de paz para a Terra. Eu acho tudo isso uma alucinação completa. Informações sobre as Pleiades você tem que ter nos canais científicos e ufológicos sérios, não as abobrinhas de canalização de pleiadiano, de incorporação de seres extraterrestres que falam qualquer tipo de bobagem que as pessoas querem ouvir. Agora, quem mais popularizou a história dos pleiadianos foi um suíço, que eu conheci pessoalmente, chamado Eduard Billy Meier. Nos anos 80 e 90, ele soltou um monte de fotografias que ele fazia, nós vamos ver 3 aí, sempre estáticas. Por quê? Ele tinha uma dificuldade, ele tinha só um braço, ele perdeu o outro braço num acidente. As fotos todas são flagrantemente falsas. Falsas. Há ainda quem defenda a autenticidade delas, mas vocês as viram. Se vocês forem ao Google colocar na foto de Billy Meier, vocês vão encontrar muitas que vocês vão falar, pô, peraí, isso aqui é pura cascata, né? Agora, eu não gosto só de ver a coisa à distância. Eu vou onde a coisa acontece. E em 1992, eu fui à fazenda, na verdade, um sítio perto de Zurique, na Suíça, que pertencia, porque ele faleceu, ao Eduard Meier,
e ouvir deles as suas histórias, né? E foi aí que, apesar das fotos serem todas falsas e as histórias não colarem, que eu tive uma experiência muito inusitada, que eu vou contar para vocês rapidamente. Eu marquei e cheguei em horário suíço. Na véspera eu já tinha ido até a fazenda para saber onde ficava. Aluguei um carro, porque eu não queria me perder no caminho no dia seguinte e ia chegar atrasado. Isso é uma ofensa para o suíço. Experimente perguntar para o Eric Von Däniken o que ele acha disso, né? Então cheguei precisamente ao meio-dia, começamos a conversar, sei lá, foi 1 hora, foi 2 horas de conversa, ele foi extremamente atencioso, me mostrou a coleção de fotografias originais, etc e tal. E nesse momento chega a esposa dele de carro com compras do supermercado. E eu, educado, me ofereci para ajudar a carregar as compras lá para dentro de casa. Então eu entrei na casa de Billy Meyer, ajudei a colocar as compras, eles me agradeceram em inglês, etc e tal, e o Billy Meyer achou esse um gesto gentil da minha parte e me convidou para ficar para o jantar. Sim, eu jantei na casa do Billy Meyer, no sítio do Billy Meyer, e foi aí que aconteceu esse fato inusitado. Lá pelas 5 da tarde começou o jantar. Então, numa espécie de um galpão, ficava uma mesa grande de uns bons 10, 12 metros, onde se sentavam os trabalhadores, que eram membros da comunidade do Billy Meyer, todos de uniforme azul, macacão, de fora a fora azul. Até houve um incidente engraçado, porque tinha 2 senhoras cozinhando ali próximo, né? E eu cheguei para criar um clima, falei, que legal, o que vocês estão fazendo? Em inglês, naturalmente. Ah, nós estamos fazendo macarrão com molho de carne de cavalo. Falei, que ótimo, que delícia. Pena que eu sou vegetariano. Eu não ia comer carne de cavalo, eu já tinha comido na Itália outras vezes. Eu jantei banana. Mas o fato foi que, a partir de um certo momento, as pessoas começaram a entrar, a se servir e a sentar. Então, tinha sempre 8, 10, 12 pessoas sentadas, conversando alegremente, etc e tal. Aí quem acabava, levantava, levava seu prato até a pia, lavava, saía, ia trabalhar e assim por diante. Entravam outras, etc e tal. Um clima legal. O Meyer nunca se sentou à mesa, ele ficava rondando a mesa. Ele só aquietou quando entrou um camarada. Um camarada, olha, se eu já vi um ET na minha vida, foi esse cara. Um cara aloirado, bem do tipo estereótipo do Ashtar Sheran, que todo mundo tem na cabeça, né? De 1,80 m aproximadamente, que quando entrou na cozinha e foi se servir, reinou silêncio total. Ninguém falou mais nada com ninguém. Ele se sentou à mesa, ele estava com o mesmo uniforme, se alimentou graciosamente. Nesse momento apenas que o Meyer parou de circular e ficou quieto. Todos ficaram quietos, continuaram comendo, mas sem falar nada. Esse cidadão não tinha uma ruga, não tinha um cabelo branco, não tinha nada. E ele tinha uma coisa esquisita. Eu não sou dado a essa coisa, eu não sei distinguir quem tem energia, quem não tem energia. Não sou eu, tá? Conheço pessoas que são. Mas ali eu vi que havia algo diferente, algo estranho. Aí ele se levantou depois de comer, levou o prato, lavou o prato e saiu. E a conversa voltou ao normal, como era antes. Então essa é uma das 1000 histórias que eu tenho para contar a vocês da minha vida ufológica de 50 anos. Eu vou também, qualquer dia, fazer alguns pratos que eu conheço e mostrar para vocês, como, por exemplo, a salada de piranha pantaneira. Vou mostrar para vocês como é que eu faço a minha feijoada. Eu vou mostrar para vocês um pouco da minha vida. Eu vou mostrar para vocês uma situação em que eu quase morri congelado perto do Polo Norte, porque eu fui fazer uma conferência em Rovaniemi
e o maluco que me levou para fazer a conferência não reservou espaço no hotel. Quando a gente voltou, o carro lá quase pifa, 40 graus abaixo de zero, e a gente ia morrer congelado ali se não desse um jeito. Eu vou contar experiências dessa que eu conheci, que eu como quase fui preso na área 51 e assim por diante. Agora, nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com o nosso grande entrevistado do dia, o nosso empresário mineiro e grande orador e autor espírita Geraldo Lemos Neto, o Geraldinho. Vocês vão adorar o que vocês vão ver nesse intervalo. Se preparem. Oi, gente, tudo bem? Vocês me veem andando pelos meus congressos com esses pins aqui, ó, do aviãozinho da sociedade, da civilização Kimbalaia, que tem de 3 a 5 mil anos, e com o ETzinho, nosso querido ETzinho. E vocês me falam, Geva, aonde que eu compro isso? Bem, no Brasil não tem. Você tem que mandar vir dos Estados Unidos. E quem vende isso lá, geralmente, é o George Tsoukalos, a 30 ou 40 dólares. Aí eu falei, peraí, por que eu não faço isso aqui? Isso não tem propriedade intelectual de ninguém, é da sociedade Kimbalaia. Isso aqui está no Museu do Ouro na Colômbia, em Bogotá, e eu contratei um artesão metalúrgico especializado e reputado em Curitiba e perguntei, você reproduz? Eu falei, eu não só reproduzo, como eu faço melhor. Aí eu dei os modelos para ele e ele fez perfeito. Só que quando você comprar isso, você não vai receber só isso. Você vai receber numa caixinha, essa caixinha vai ter um textinho explicando para você o que é isso e de onde veio, e você recebe isso como se fosse uma joia. Como se fosse uma joia. Uma coisa linda para você usar na sua camiseta, para você usar na sua mochila. E também tem o Alien. O alienzinho nosso tão conhecido, que também vem com uma explicação da origem dele e numa caixinha assim, luxuosa, dessa maneira. Vocês estão vendo? A gente quando faz bem feito, gente. Agora imagina, você pode colocar isso em qualquer lugar. No seu blazer, no seu boné. E assim você se identifica para a sua comunidade. Você vai às suas reuniões, você vai aos seus lugares, com os seus pins mostrando que você é da turma dos extraterrestres e dos alienígenas do passado. Tá bom? Agora a melhor notícia de todas. Essas peças vão estar sendo vendidas no site da UFO a partir deste instante. O endereço está aí na tela, a R$40 cada uma. Mas até a meia-noite de hoje, dia 13 de maio, à meia-noite, você compra as duas peças por R$ 59,90. Mais frete. Recebe na sua casa na semana que vem, lindas e prontas para uso. Comprem uma, comprem duas, comprem três, comprem para os amigos, comprem para os seus parentes, para quem você achar que curte bastante esse assunto. Tá legal? Vocês pediram e eu fiz. E eu fiz com qualidade, como eu sempre faço as coisas que eu ofereço à comunidade ufológica brasileira. Abraços. Vocês ouviram a promoção dos pins? Quem for ao site da UFO, ou melhor, a loja do site da UFO, cujo link está aqui embaixo, até hoje à meia-noite, vai comprar os dois pins juntos por R$ 59,90. Separados, eles custam R$ 40 cada um.
Você vai gastar R$ 59,90 e vai ajudar a revista UFO a se manter nessa época de pandemia. Eu fiz isso pensando em quantas pessoas me pedem, Geva, por que você não vende um pin de Alien de qualidade, um pin do aviãozinho do Eric von Däniken, do George Tsoukalos? Pois é, eu fiz. Agora vocês têm. E não é um troço que você compra na 25 de maio, não. É uma coisa que você compra com uma qualidade da revista UFO. Olha, vocês já sabem, mas não custa lembrar que saiu o site da Ufologia Brasileira, onde estão os nossos congressos. Os congressos estão no site da Ufologia Brasileira, o link está aí na tela. Acessem, dê seu like, participem, se inscrevam. O próximo evento será o 25º Congresso Brasileiro de Ufologia, que já está com as vagas praticamente encerradas. A gente conseguiu abrir mais 50, mas elas quase já foram. Depois tem um evento ecológico, ufológico na natureza, na Pousada Hakuna Matata, e depois nós temos o 26º Congresso Brasileiro de Ufologia com Travis Walton e Jim Penniston, que tocou num UFO, no caso o Rendlesham, pela primeira vez no Brasil, o lançamento do livro dos dois, lá em São Paulo, no 26º Congresso Brasileiro de Ufologia. Ok. E também não custa lembrar que o site da Academia Brasileira de Ufologia, onde são os nossos cursos especializados, que são feitos num sábado inteiro, de imersão, para apenas 90 pessoas presenciais e para 200 ou 300 pessoas à distância, são apresentados. Está aí também o endereço da Academia da Ufologia. E agora eu quero apresentar o nosso convidado. Quem nunca ouviu falar do Geraldo Lemos Neto, o Geraldinho, um dos grandes espíritas do Brasil, um dos grandes difusores de um espiritismo sério no país, e que é também ufólogo, e que tem uma interpretação das duas coisas muito séria. Ele é economista, empresário do setor de investimentos em Minas, é expositor e médium espírita desde a década de 80, portanto, ele é desde a sua adolescência e teve durante 21 anos estreita amizade com Chico Xavier, trabalhando diretamente com ele na edição de seus livros na União Espírita Mineira, onde lançou uma de suas biografias, Chico Xavier, Mandato de Amor. E fundou a editora Vinha de Luz, que se dedica a publicar material inédito póstumo do médium. Ele dirige, desde 2006, a Fundação Chico Xavier de Pedro Leopoldo, e em Belo Horizonte ele integra a direção do portal Saber Espiritismo, ao qual eu tive a grande alegria de dar uma entrevista de quase 3 horas, que teve 130 mil visualizações. Ele é consultor da revista UFO e é uma das pessoas que eu mais respeito no meio espírita brasileiro. Vamos à entrevista. Bem, eu acabei de apresentar a vocês o Geraldo Lemos Neto, nosso querido Geraldinho, um dos maiores expoentes da espiritualidade e do espiritismo no Brasil. E eu quero começar, Geraldo, te dando as boas-vindas ao meu programa, agradecendo que você esteja aqui. Sei que você é uma pessoa muito ocupada, né? E tem uma pergunta inicial que eu tenho me feito, mas eu acho que a pessoa mais indicada, disparadamente, para responder é você. Pois não. Chico Xavier, de quem você gozou da companhia por mais de 2 décadas, previu a data limite, que se encerrou em julho do ano passado. E a data limite era, depois eu queria que você explicasse direito para os nossos ouvintes, mas a data limite, em suma, dizia: se a gente não se matar, então nós vamos ter a oportunidade de ver grandes maravilhas a partir de, ou não exatamente na data, mas a partir de
E ao invés de grandes maravilhas, o que nós estamos vendo é uma grande tragédia. Uma pandemia que está matando milhares de pessoas no mundo. Acabei de ler uma notícia agora que centenas de companhias aéreas estão encerrando suas atividades ou diminuindo em 90%. Então, não há mais voos da Europa para o Brasil, dos Estados Unidos são reduzidos a 90%, enfim, o mundo está se desglobalizando. Como que você, como espírita, e como uma pessoa que fez o anúncio da data limite, entende isso? Você poderia nos dizer? Ô, Geva, primeiro eu quero agradecer o carinho aí de suas palavras, da recepção. É uma honra participar do seu programa. E com relação à pergunta, nós temos que ver o assunto sob uma perspectiva maior, né? Porque a doutrina espírita, ela começa com Allan Kardec e vai, na sequência, com a obra de Chico Xavier. Allan Kardec previu muito bem essa questão da data limite numa nota a uma pergunta do Livro dos Espíritos, em que ele previa que depois da geração dele ainda existiria 2 ou 3 gerações de incredulidade. E ele mesmo se coloca no livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, no seu capítulo 18, que é o último capítulo que fala dessa transição planetária, que na ideia dele, a 4ª geração seria uma geração nova. E essa 4ª geração, e ele dá a geração a ideia de 50 anos. Então, veja bem, 3 gerações de incredulidade depois da morte de Kardec. Kardec morreu em 1869. 150 anos dá 2019. Olha que coisa. Que coisa. E está em completa sintonia com Chico Xavier, porque Chico Xavier fala da data limite, que começou quando? Começou em 1969, ou seja, no final da 2ª geração de incredulidade e no início da 3ª geração de incredulidade. Mais 50 anos, 2019. Quais foram as características das 2 primeiras gerações de incredulidade, depois de Kardec? Guerra e materialismo, que foi a Primeira Guerra Mundial, no primeiro período. No segundo período, a 2ª Guerra Mundial. E no terceiro período, nós estávamos com o risco de vivermos uma 3ª conflagração nuclear ou mundial, que seria, no caso, nuclear. Né? Chegamos perto disso. Quase que alguém aí aperta o botão, né? Exatamente. Nós chegamos aí várias ocasiões durante esses 50 anos, entre 1969 e 2019, na beira da catástrofe. E o Chico informou o seguinte, no programa Pinga Fogo de 1971, se as nações mais poderosas, mais avançadas do mundo pudessem suportar a pressão dos seus próprios problemas e não nos lançar uma destruição nuclear, nenhum de nós poderia prever os avanços que a gente teria a partir daí. Então, nós tínhamos sobre nossas cabeças uma prova muito grande, que era não nos lançarmos a uma guerra nuclear até 2019. E nós conseguimos. Nós temos que ser otimistas. Por quê? Ao conseguirmos, porque nos 2 períodos anteriores, que Kardec havia se referido, no primeiro e no segundo, nós tivemos uma guerra mundial. A última delas, inclusive, nuclear, com as bombas de Hiroshima e Nagasaki. E a terceira seria uma conflagração geral, nuclear, que arrasaria o mundo inteiro. Extinção do planeta. Extinção da o Chico vida humana. chegou a dizer para mim que 2/3 da população mundial morreria em 15 dias. Olha só. Né? E agora, a solução desse problema que a gente vai ver é o seguinte: ele também fala que se a gente vencesse esse período de 2019, que é a data limite, nenhum de nós poderia prever os avanços que nós teríamos a partir daí em todos os campos da humanidade, na ciência, na medicina,
na física, na astrofísica, nas relações sociais, enfim, a gente teria um progresso muito grande. Agora, esse progresso teria um preço, e ele fala, o preço é o preço da paz, não é? Se nós vencemos essa prova, nós ganhamos um crédito espiritual muito grande. Mas, se formos observar a entrevista que ele deu a Hebe Camargo na TV, quando ele fala do risco da guerra nuclear, ele também vai dizer o seguinte, olha, a Hebe Camargo pergunta a ele, isso aí vocês podem acessar na internet, é fácil. Pergunta a ele a respeito dessa possibilidade que existe de o mundo entrar numa terceira guerra mundial, que pesava sobre nós essa profecia, e o Chico responde para ela, realmente pesa, porque nós estamos há milênios nos matando uns aos outros, entre guerras fratricidas. Ele cita o exemplo, por exemplo, da guerra da França com a Inglaterra, que é chamada Guerra dos 100 Anos, que durou 127 anos. Ele cita o problema das cruzadas, ele cita o problema da Inquisição, da Igreja Católica, das guerras mundiais. Aí ele, no final, ele fala assim, se nós não podemos, nós temos esse débito coletivo de guerras milenares, mas se nós não podemos pedir a Jesus que nos livre desse karma coletivo, nós podemos sim pedir a ele que pelo menos as dores venham pelo mínimo, ou seja, que esse karma seja resgatado pelo mínimo de dores. E depois que ocorreu a pandemia do coronavírus, eu tenho refletido sobre isso e cheguei à seguinte conclusão, nós estamos resgatando um karma coletivo de guerras milenares, inclusive num programa de entrevistas, que ele foi publicado em livro, chama-se Chico Xavier Pede Licença. Ele vai responder, perguntam a ele quais eram os karmas ou os débitos relativos a determinados problemas. E um dos problemas é o problema que lá na pergunta está situado como epidemia. Na opinião dele, a epidemia era o resgate de que karma? Ora, a pandemia nada mais é do que a epidemia global. E ele responde, a epidemia é o resgate de karmas de guerra, de invasões e de revoluções, onde se mataram milhares de criaturas nas cidades alheias. E todos nós no mundo, todos nós, do Oriente ao Ocidente, nós temos essa dívida, porque não houve uma nação no mundo que não teve esse compromisso kármico, né? Então, aí nós, voltando à questão da Hebe Camargo, a gente considera o seguinte, nós estamos resgatando esse débito, mas pelo mínimo de dores. Por quê? Se hoje nós temos aproximadamente 280 mil mortos no mundo inteiro pelo Covid-19, nessa pandemia que está desestruturando toda a vida planetária, nós temos que pensar que, se houvesse uma terceira guerra mundial, as mortes estariam na casa dos bilhões de pessoas. Tem razão. Muitas vezes mais, né? Se, por exemplo, os Estados Unidos, junto com a Europa, brigasse atomicamente com a China e com a Rússia, ou se a Índia brigasse atomicamente com o Paquistão, nós estaríamos hoje não falando em 280 mil mortes, nós estaríamos falando hoje em 4, 5 bilhões de mortes. Né? E embora... E outra coisa, nós estaríamos falando hoje nas nossas principais cidades destruídas totalmente, até o chão. E hoje o que nós temos? Nós temos as nossas cidades intactas, porém vazias pelo lockdown, pela quarentena. Então, eu acredito que nós estamos passando esse período de dores como resgate das nossas dívidas coletivas relativas a guerras, revoluções,
invasões, saques de passados séculos e milênios, mas, ao mesmo tempo, nós estamos diante da alvorada de uma nova humanidade, que é uma humanidade que vai ter descobertas científicas extraordinárias. Por exemplo, já se prevê que nós teremos aí a vacina em poucos meses, né? Alguns laboratórios, como a Pfizer, como a Gilead e outros, a Vertex, Regeneron, já estão testando as suas vacinas, né, em pacientes humanos. E provavelmente em poucos meses vamos ter resultados positivos. Ora, isso nunca ocorreu na história da humanidade. Nunca. Geralmente as pandemias globais matavam milhões de pessoas, não é 280 mil. Elas matavam, por exemplo, a gripe espanhola matou 50 milhões de pessoas 100 anos atrás, né? E a cura da gripe espanhola não veio, senão depois de dezenas de décadas, dezenas de anos. E nós estamos hoje modificando, porque qual que é a característica que Allan Kardec vai falar do mundo de regeneração e da transição planetária? Que primeiro vem a transição planetária e depois o mundo de regeneração. É a mudança completa de paradigmas. Está ruindo o paradigma materialista, né? A ideia de que a vida é apenas aqui, numa única existência, e que você tem que aproveitar ao máximo tudo que tem a seu dispor e viver comodamente dentro das suas possibilidades, egoisticamente, somente pensando na própria família, isso vai ruir mesmo, né? Nós vamos sair dessa pandemia melhores. Exato. Vai acontecer muita coisa, a gente vai ver muita coisa, mas vamos sair melhores. Você fala muito em Kardec. Kardec foi uma pessoa extremamente corajosa, porque há séculos atrás ele já falava da pluralidade dos mundos habitados, já falava que o universo é cheio de vida. Um conceito que hoje, 200 anos depois, há cientistas que ainda contestam. Imagine você. Exatamente. Um dos pilares básicos da obra de Kardec, que é o Espiritismo, que nós hoje seguimos, é a pluralidade dos mundos habitados, as diferentes civilizações, e que não há razão para pensarmos que nós somos o único mundo habitado, não é? E na obra de Chico Xavier nós vamos ver isso claramente, vários espíritos falando sobre isso. Emmanuel fala sobre isso no livro A Caminho da Luz, no livro Justiça Divina. Nós vamos ver o espírito de Humberto de Campos falando isso no livro Novas Mensagens, no livro Crônicas de Além-Túmulo, Cartas e Crônicas. Nós vamos ver o espírito de André Luiz falando isso na sua obra. A própria mãe de Chico Xavier, Maria de São João de Deus, escreve sobre isso no livro Cartas de uma Morta, mostrando que existem milhares de civilizações extraterrestres, algumas, a maioria delas mais evoluídas do que nós, e que nos ajudam e nos apoiam na nossa evolução. Você agora, acredita? O próprio Chico vai falar isso. É a primeira personalidade religiosa do mundo que tem coragem de assumir isso num programa de televisão, dizendo que nós não somos o único mundo criado por Deus, que fazemos parte de uma família universal, né? E que nós teremos o contato depois desses 50 anos, que é a data limite. Ele prevê até quando vem o contato direto, aberto e absoluto. Ele fala, quando o homem construir a sua base permanente na Lua, que ele chamou Cidades de Vidro. Ele, inclusive, fala em 1971 que a humanidade iria encontrar água, azoto, matéria plástica no próprio solo lunar, e hoje nós sabemos que isso é uma realidade, que a NASA já identificou isso tudo, né? E os Estados Unidos prevêem o início desse assentamento na base lunar em 2026, daqui a 6 anos. Isso, né? Porque se os Estados Unidos esperarem
Muito, porque o Jeff Bezos, o dono da Amazon, ele está com planos de fazer bases na Lua. E é o cara E mais rico também, do mundo, dono de uma fortuna de $500 bilhão. Quer dizer, se um é, cara desse, um visionário desse, como Elon Musk e tantos outros fala, é porque vai acontecer. nós temos também o Elon Musk, né, da Tesla, que também está programando não somente a ida à Lua, as bases lunares, mas também a ida até Marte. Né? Ele garante que Então, vai colocar 2 você, milhões de pessoas até 2050 em Marte. imagine você a mudança de paradigma que nós teremos com esse intercâmbio dessas civilizações mais avançadas. O Chico falou comigo pessoalmente em 1986, quantos anos tem isso? É mais de 35 anos, que essas civilizações mais avançadas trariam conhecimentos para a humanidade, para nós, inimagináveis. Inimagináveis. Que de uma hora para outra passariam a se incorporar na nossa ciência terrestre. Né? Então, nós estamos na véspera de um salto quântico evolutivo aqui na Terra. Agora, isso não implica que não teremos dores. Nós teremos dores, mas nós temos que ter a confiança e a tranquilidade que as dores que nós vamos sofrer, tanto no campo no caso das epidemias, como também nós sofreremos ainda, pelo menos até 2057, grandes terremotos, grandes vulcões que irão explodir, algumas devastações no campo da natureza, né? Tsunamis. Para reajustar aí o caminhar humano para uma espiritualidade e uma integração cósmica mais efetiva. Por quê? Qual que é a característica do mundo de regeneração? Não é o materialismo, não é a guerra, não é o vício, não é o crime. É a espiritualidade, vamos dizer assim, a busca constante da verdade científica, a integração cósmica com os nossos irmãos de outras humanidades, não é? E também a consciência de que o homem não é o eu corporal que vai deixar seu corpo no cemitério. É a consciência de que nós somos um eu espiritual, que estamos aqui integrando espírito, mente e corpo espiritual ou corpo físico, integrando tudo isso numa experiência transitória. E que essa experiência transitória passa, mas somente no campo do corpo físico. Ela prossegue além túmulo, não é? E uma das características que o Chico vai prever para essa era, até 2057, é que a ciência finalmente vai descobrir o mundo espiritual, vai descobrir outros planos de vida que nossos telescópios, nossos aparelhos ópticos não conseguem visualizar hoje, mas que a partir de hoje até 2057 serão capazes de divisar, e aí nós vamos ter a comprovação não somente da vida além túmulo aqui na Terra, em diversos planos, mas da vida nos outros planetas, como Marte, Vênus, Júpiter, Saturno, em outras dimensões da matéria. Você imagina que a cada dia que passa, a gente descobre mais uma quantidade de exoplanetas. Aqui o sistema TRAPPIST está aqui do lado, há bilhões de anos, e nós só fomos descobrir agora. A astronomia ainda está engatinhando em muitas questões. Né? O número de planetas a que se acredita habitados no universo é de 1 seguido de 70 zeros. Como eles chegaram a essa conclusão, eu não sei, mas com trilhões, 2, 3 trilhões de galáxias, que é o estimado hoje, cada galáxia com 200 bilhões de constelações, cada constelação com, sabe lá Deus, com quantas estrelas. Então, é um número inimaginável, a vida está por todo lado. E um dia nós vamos ter que nos encontrar em algum momento. Deixa eu te contar uma coisa interessante, que foi testemunho de um grande amigo de Chico Xavier, chamado Dirceu Abdala,
Ele é lá do estado de Goiás, reside hoje na cidade de Goiatuba, em Goiás, e foi grande amigo do Chico, dirige um hospital lá nessa cidade, e nas visitas que ele fazia a Chico Xavier, um dia ele perguntou ao Chico assim: ô Chico, nós seremos capazes de nos comunicar no século XXI com as civilizações extraterrestres do nosso sistema solar? Olha só, do nosso sistema solar. E o Chico respondeu para ele: ô Dirceu, eu vou te dizer, muito antes do final do século, muito antes do meados do século, nós seremos capazes não somente de nos comunicar instantaneamente com as civilizações extraterrestres do nosso sistema solar, como também da nossa galáxia e também com outras galáxias fora da nossa Via Láctea. Nós seremos capazes, teremos essa tecnologia de comunicação instantânea com outras galáxias. Só esse dado, a gente vê aí o salto quântico que vai ter a ciência terrestre. É interessante, o Espiritismo defende a existência de vida em outros planos da matéria, em vários planetas, onde nós sabemos que, pelo menos da forma como nós entendemos a vida, não há nenhuma possibilidade. Como é que você explica isso? Como é que o Espiritismo vê isso? Porque nós entendemos que existem outros estados da matéria. Pelas informações espirituais que começaram a ser colhidas por Allan Kardec, depois pelos médiuns, como Chico Xavier, Ivone do Amaral Pereira, e outros médiuns que trabalharam com essas revelações, a gente pode concluir que na Terra, só aqui na Terra, nós temos 7 planos distintos de vida, aqui na Terra. 7, como se fossem 7 camadas concêntricas, onde a vida existe plenamente e se interpenetram. E isso é uma realidade em todos os mundos, né? Certa ocasião, o Chico recebeu um livro do espírito de André Luiz relatando uma cidade espiritual que é correspondente à cidade do Rio de Janeiro, no que a gente chama de umbral mais leve, que é o limite entre um plano chamado umbral e o plano seguinte, que é o plano das ciências e das artes, que é um plano mais evoluído. E o Chico vai falar comigo que essa cidade nosso lar, ela se situa mais ou menos a 50 quilômetros de altitude da cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro é o ponto na Terra. E 50 quilômetros de altitude é mais ou menos 4,5 vezes a altitude de um avião intercontinental, né? Só para a gente ter noção de escala. E aí eu perguntei, mas como é a matéria lá, Chico, dessa cidade? Porque a gente não vê, aqui na Terra a gente não vê nada que existe essa cidade, esse plano de vida lá de nosso lar. E como que a gente vai diferenciar? É mais ou menos a pergunta que você está me fazendo. Uhum. E ele falou comigo assim: Geraldinho, aqui na Terra, a chamada tabela periódica dos elementos tem aí em torno de 110 elementos. Hoje é um pouco mais, né? Que essa conversa foi na década de 80. Hoje deve estar aí girando em torno dos 117, 118 elementos. E o Chico respondeu: no plano de nosso lar, eles conhecem uma tabela periódica com mais de 450 elementos. Aham. Olha. Então são outros estados da matéria que a nossa ciência, por enquanto, ainda não conhece. Mas que nesse processo evolutivo do século XXI, nós vamos conhecer, inclusive com a ajuda das civilizações extraterrestres que nos darão conhecimentos científicos a respeito. Deixa eu compartilhar uma coisa com você e com a nossa audiência. É uma coisa muito íntima e pessoal. Você sabe que minha filha Daniela, que você conheceu, partiu para o mundo espiritual em 2015, em março, num acidente de carro junto do namorado. Por uma sorte ou por espiritualidade dela, ela mandou várias psicografias. Psicografias que eram recebidas por médiuns que não tinham a menor ideia
de quem era a família dela. E que nas psicografias chegaram a escrever o meu nome, o nome do avô, direitinho. Então não é uma Olha, coisa que pode ser fraude. Entende? Por exemplo, a minha ex-mulher chegou aí a Uberaba, ao antigo centro do Chico, e lá recebeu psicografias. E numa psicografia, que a minha filha já mandou, ela diz assim: papai, nós que amamos esses assuntos espaciais, não nos damos conta de quantas civilizações coexistem na Terra ao mesmo tempo. exato. Aquilo me tocou. Eu falei, opa! Eu penso assim em outras camadas mesmo de existência, como você bem mencionou. E isso foi uma coisa assim brutal para mim. Brutal, entende? Por isso que eu falo e afirmo, e muitas vezes contrariando alguns colegas que são só científicos, que você precisa da ferramenta da espiritualidade para entender a vida. Não é o disco voador, mas para entender a vida no universo. Entende? Você precisa de ampliar o seu espírito, ampliar a sua visão, abrir o seu coração, na verdade, para entender a pluralidade da vida no universo. Não é para entender a máquina, o disco voador, o ET que está ali apertando o botão, não sei o quê, se a máquina viaja a 50 mil quilômetros por hora e para na hora. Não é para isso. Não é para isso. A espiritualidade é para entender a vida extraterrestre. Exatamente. A gente tem aí o próprio Espírito de Emmanuel escrevendo um prefácio de um dos livros de André Luiz por Chico Xavier, se não me engano, Nos Domínios da Mediunidade, ele vai dizer o seguinte: os próprios cientistas vão se tornando sacerdotes do espírito, porque quanto mais eles pesquisam, mais eles vão chegar, quanto mais eles pesquisarem, mais eles vão chegar à compreensão que a matéria não existe. Olha só. Então, é o enterro do materialismo, né? Porque se você vai pesquisando os fundamentos da matéria, quanto mais você pesquisa, e aí estão os aceleradores de hadrons do mundo inteiro identificando isso, quanto mais você chega num bloco fundamental, mais você vê que esse bloco fundamental ele é divisível, infinitamente divisível por outras partículas, por outras forças, e a distância entre uma partícula e outra é gigantesca, né? Equivale às distâncias do universo e das galáxias, das estrelas, dos corpos celestes que nós temos no macrocosmo. É verdade isso também no microcosmo. É E em espetacular. tudo isso permeia o quê? Não existe vácuo, né? A própria ciência já chegou nessa conclusão. Os astrofísicos, que até o século XIX, os físicos, achavam que existia um vácuo ou nada entre os corpos celestes, hoje essa noção já foi enterrada. Não existe o vácuo. Ao contrário, o que nós chamamos de espaço sideral tem alto potencial de energia. Né? Nós estamos no limiar de grandes descobertas na física quântica, na física de partículas. E isso é daqui para frente cada vez mais. Cada vez mais. Agora, você que conviveu... Na obra de Chico Xavier, a gente vai ver exatamente essa afirmação, que a vida enxameia por todo o universo. Você que conviveu tanto com o Chico teve umas experiências ufológicas, assim, físicas. Físicas, quer dizer, não era só na espiritualidade. Pode contar uma delas? Posso. Ele teve nos dois sentidos, físicas e espirituais, né? De físicas, ele me contou que teve experiência com uma civilização que não é evoluída moralmente nem eticamente, é uma civilização predatória, teve muito medo, ele estava viajando de carro entre Franca e Ribeirão Preto, São Paulo, quando uma nave parou
seguiu o carro deles por cima, iluminando. Disse-me ele que era uma coloração alaranjado baça, uma coloração estranha, indefinível, e em determinado momento o carro onde ele viajava com 2 amigos desligou totalmente, parou, e essa nave foi em direção ao campo. Ela não pousou, mas pairou sobre o campo, de forma tal que ela iluminava todo o campo em volta. O Chico Xavier pôde ver 3 horas da manhã, isso era de noite, de madrugada. Ele pôde ver as vacas dormindo no campo, a paisagem vegetal, tudo foi iluminado. E do centro dessa nave desceu um ser que, segundo ele, tinha 3 metros de altura, muito magro, uma coloração amarronzada, acinzentada, bem fechada, olhos muito grandes, e ele veio caminhando na direção. Quando ele pisou no solo, o ser chegou a pisar no solo, ele veio caminhando na direção do carro, e o Chico teve muito medo, e pediu a ajuda espiritual do seu guia. Ele orou, e com isso o tal ser desistiu, e voltou para a nave, e sobrevoou uma vaca que estava dormindo no pasto, e o Chico viu essa vaca levitando, dormindo, entrando na nave. E depois a nave sumiu com grande velocidade. E segundo o Chico me explicou, essa é uma civilização predatória. Depois desse ocorrido, o espírito guia dele, Emmanuel, prepara-o para visitar uma das luas de Saturno, mas pede ao Chico que se prepare fisicamente, que não coma nada líquido durante 24 horas. Então ele fez uma preparação, saiu do corpo, aí já foi uma experiência espiritual. Saiu do corpo e foi ter, o Emmanuel levou até uma das luas do planeta Saturno, onde ele viu uma nave-mãe. Ele descreveu essa nave-mãe para mim. Uma nave-mãe que, segundo ele, dentro dela, ela era tão grande, Chico Xavier me falou, que ela rivalizava em tamanho com a própria lua de Saturno, onde ela estava estacionada. Era uma nave gigantesca. E dentro dessa nave, quando ele entrou nessa nave, ele viu milhares, centenas de pequenas naves. E lá ele foi conversar com o responsável por essa nave, que ele chamou de comandante estelar, e eles não conversaram de boca. O Chico me explicou que eles conversaram pelo pensamento. Ele fazia todas as questões em português e recebia a resposta no português, né? E esse comandante explicou para ele que essa nave estava a serviço do comandante supremo do sistema solar, e estava ali estrategicamente situada no planeta Saturno como uma posição de defesa do sistema solar contra ataques alienígenas de outros sistemas predatórios. E que outros sistemas predatórios, raças predatórias. E assim ele me falou que assim que havia qualquer incursão indevida no sistema solar, essa nave mandava ou ela própria ia, ou mandava as naves menores em defesa do sistema solar. Agora, que a maioria, isso é uma experiência dele. A outra experiência dele, que ele me contou, que são os protetores da Terra, né? Tem várias civilizações, eles já são menores, já são aproximadamente 1 metro de altura, uma cabeça grande, os olhos bem amendoados, bem grandes. E uma das características físicas que o Chico me explicou é que esses seres, esses olhos, por exemplo, o nosso olho terrestre tem a capacidade de verificar determinada faixa de vibração luminosa, né? É o que nós enxergamos entre o infravermelho e o ultravioleta. É a nossa faixa de visão. Esses extraterrestres mais evoluídos moralmente e eticamente do que nós, que são menores, a capacidade de visão deles é muito mais ampla. Por exemplo,
o Chico vai me dizer que eles são capazes de visualizar todos os 7 planos de vida terrestre ao mesmo tempo. E identificar um do outro. Todos os 7 planos. Eles visualizam, enxergam, processam essa informação, e isso não os deixa doidos, porque eles estão acostumados com isso. Nós, se a gente tivesse essa condição, muitos de nós piraria a cabeça, né? Tanto é que se fala na doutrina espírita que muitos dos alienados mentais, na verdade, os chamados loucos terrestres, nada mais são do que sensitivos que captam outras realidades, né? É a loucura sob novo prisma, o prisma espiritual, que é a mediunidade mal conduzida ou mal conhecida. Não é? Sim, excepcional. Excepcional. Você próprio já teve alguma experiência ufológica, física ou extrafísica? Eu já tive as duas, né? Eu já tive experiência física muito impressionante num voo que eu fazia. Inclusive, eu te liguei quando eu posei no Rio de Janeiro, lembra disso? Lembro. Eu fiquei muito impressionado mesmo, porque não foi... era um voo entre Porto Alegre e o Galeão, no Rio de Janeiro, e quando o avião da Gol estava se preparando para descer no Rio de Janeiro, eu vi claramente uma nave gigantesca à minha esquerda, aliás, eu estava no lado esquerdo do avião. E essa experiência me marcou muito, porque o tamanho da nave que eu via era de uma escala inimaginável para qualquer padrão humano, né? Também tive uma experiência na cidade de Miami, próximo do Réveillon, há uns 2 ou 3 anos atrás, em que, e no local onde eu passo os dias lá, porque eu vou lá a trabalho algumas vezes no ano, é um local muito próximo do aeroporto, quer dizer, próximo assim, a passagem dos aviões é constante, que vão descer no aeroporto internacional de Miami. Então eu estou acostumado a identificar aviões que estão em rota de descida ou em rota de subida, e foi muito impressionante esse objeto. No dia 31 de dezembro, de alguns anos atrás, acho que 2 anos atrás, que esse objeto tinha uma velocidade espantosa, muito maior do que os aviões que eu estava vendo, né? Uma velocidade espantosa, era um objeto vermelho, de luz vermelha, bem brilhante, e ele veio numa velocidade espantosa, pairou sobre a cidade de Miami, e do meu local, do meu apartamento, eu podia visualizá-lo totalmente parado, totalmente, e em questão de segundos, talvez ele esteja ficado ali por uns 30 segundos totalmente parado, e logo depois ele acendeu numa velocidade espantosa e desapareceu. Ah, muito interessante. Uma pergunta sobre um assunto totalmente diverso. O governo americano tem a cada dia apresentado uma declaraçãozinha aqui, uma declaraçãozinha ali, a respeito da existência de vida extraterrestre. Como é que você entende? Por que isso está acontecendo? Olha, inclusive isso faz parte do nosso programa, que você, inclusive, participou do documentário Data Limite, segundo Chico Xavier, do outro que eu participei, que é o Despertar Data Limite, com o Fábio Medeiros e a Rebeca Casagrande. Que são Chico, entrevistados para o próximo mês. Ótimo. Porque também a gente fez um documentário com o jornalista Elcio Braga, do Rio de Janeiro, da Globo. Ele se chama A Nova Data de Chico Xavier, 2057, a nova era, onde a gente fala sobre isso. O Chico previa que até 2019, nós, como humanidade terrestre, não tínhamos autorização de Jesus, que é o nosso governador, para receber o contato aberto, direto de civilizações extraterrestres, porque nós ainda não merecíamos esse contato. Mas que se a gente vencesse o período de 50 anos sem guerra nuclear,
que passou em julho de 2019, que aí a gente passaria a merecer coletivamente esse contato, porque nós ganharíamos esse crédito espiritual gigantesco. E que esse contato viria, então, depois de passar da data limite. E veja que curioso, né? A data limite foi dia 20 de julho de 2019, o ano passado, e recentemente o próprio Pentágono deu uma declaração que determinados vídeos da Marinha Americana são verídicos, né? Nós mostramos eles aqui. Inclusive, foi apenas alguns meses depois que a Marinha Americana falou, os vídeos são Primeiro verídicos. foi a Marinha, né? A Marinha soltou, se não me engano, no mês de agosto, final do mês de agosto, soltou esses vídeos e reconheceu que os vídeos são verdadeiros. E agora, a questão de menos de um mês atrás, o próprio Pentágono também confirmou que isso é uma parte do que eles têm, né? Eu costumo dizer nos meus programas o seguinte, que o governo americano é aquele gato que está subindo no telhado. Sabe aquela história, né? O seu vizinho chega e você não vai falar, o seu gato morreu, porque ele caiu do telhado. Então você vai de leve, você começa com a historinha, olha, ele subiu pelo muro, ele subiu no telhado, daí ele escorregou. Então o gato está subindo no telhado. E eu até acredito que o governo... Sabe uma coisa que o Chico falava conosco, Geva? O Chico falava conosco que os próprios extraterrestres influenciavam os roteiristas de cinema de Hollywood para ir já acostumando a humanidade com essas realidades. Olha, e por isso nós tivemos tantos filmes. Por exemplo, o Chico era fã daquela série de TV Star Trek, Jornada nas Estrelas, lembra? Com o Spock, Capitão Kirk e tal. E ele me pedia para levar, naquela época não tinha DVD, não tinha nada, né? A gente comprava, levava, alugava o videocassete desse tamanho, era grande. Era aquele troço. E na casa do Vivaldo, meu cunhado, que morava com o Chico, tinha lá um aparelho de videocassete. Eu levava para ele e a gente ficava vendo aquela série Star Trek, Jornada nas Estrelas, com o Chico Xavier do lado. Ele, com o olho arregalado, falava comigo assim, Geraldinho, você acha que isso aí tudo é invenção? Não é, não. Isso tudo existe aí no espaço sideral. Incrível. Essas formas diferentes de vida, porque não vai pensando que são formas humanas como as nossas, não. Tem formas de todos os tipos que você puder imaginar. E existem também esses conflitos entre determinadas civilizações lá fora. Olha que coisa. Olha só, você falou do cinema, né? Steven Spielberg. Há 41 anos atrás lançou Contatos Imediatos do Terceiro Grau, que até hoje é uma obra que se mantém atualizada. Eu, pelo menos, uma vez por mês assisto. Depois ele lançou vários outros filmes, ET, o Extraterrestre, em 83. Entende? Esse cara não pode ser apenas um interessado pelo assunto. Ele é muito mais do que isso. Ele é um inspirado e um inspirador, né? E você vai aos Estados Unidos muito... Digo mais, pode ser um espírito dessas civilizações que tem encarnado aqui na Terra. Pode justamente ser. Pode ser. Dar esse impulso. Olha só. Na nossa civilização. Você vai aos Estados Unidos bastante, eu também vou aos Estados Unidos bastante. Você percebe que a figura do alienzinho, caricato, aquele serzinho cinza bonitinho, tá por tudo. Tá em tudo. Embalagem de pipoca, pasta de dente, qualquer coisa. Se os caras lançam um shampoo novo, quem está lavando o cabelo com ele é o ETzinho. O ETzinho, ele está sendo trazido de volta para a cultura americana, porque os Estados Unidos espantaram com um medo que impuseram às gerações o tema extraterrestre, e agora eles estão trazendo o ETzinho de volta. O ETzinho de volta. A gente vê isso nos streams, né? Na Netflix, na Amazon Prime, as séries de TV que eles estão lançando.
com temas extraterrestres são inúmeras. Para crianças, inclusive. Temas de contato, de influenciação, não é? Agora, recentemente, por exemplo, agora na quarentena, eu acabei de ver a série Blue Book, né? Contendo aí algumas informações impressionantes, como, por exemplo, a aparição das naves em 1962, aliás, 1952, em plena capital dos Estados Unidos, em Washington, que foi inquestionável, vista por centenas de milhares de pessoas, né? Muito interessante. Muito interessante. E um filme que nos dá uma lição de moral muito grande, O Dia em que a Terra Parou, na sua versão original de Robert Wise, de 1954, depois, mais recentemente, com o Keanu Reeves. Eu vim aqui para avisar vocês estão pisando na bola. E olha só, a ufologia proveniente assim, do universo, entre aspas, científico, ela corrobora aquilo que vem do ambiente espírita. Por exemplo, durante os anos 60 e 70, Guerra Fria, discos voadores surgiu em cima dos campos de mísseis atômicos dos Estados Unidos e agora a gente sabe que também da União Soviética, e apagava tudo. Apagava tudo, porque eles não queriam que nós nos autodestruíssemos, eles apagavam tudo. Era uma coisa assim, o capitão Bob Salas, que eu trouxe ao Brasil várias vezes, ele falava, olha, aquela nave aparecia ali em cima, dava um prejuízo danado, porque pifavam todos os sistemas, desligavam as ogivas, e num caso, pelo menos ao contrário que acontecido na Rússia, uma ogiva, um foguete foi acionado. Foi acionado, e ninguém acionou ele. E precisa de um código, é um processo complexo de atualização. O foguete foi acionado. E os caras ficaram desesperados. Esses troços decola, entende? Declaramos a guerra mundial. E foi só um aviso para o risco que nós corríamos. Você então acha, Geraldinho, que existem civilizações preocupadas com a nossa aniquilação atômica? Não tem a menor dúvida, porque isso eu ouvi do próprio Chico Xavier dizendo que eles estavam muito preocupados a partir do final da Segunda Guerra Mundial, com a chegada da tecnologia americana da bomba atômica, e muito preocupados porque não se aceitaria a destruição nuclear da Terra pelo simples fato de que está tudo ligado no universo. A Terra não está isolada do sistema solar, ela não está isolada dos diversos planos de vida aqui na Terra e dos outros planetas, e que tudo funciona de uma certa forma, de forma coligada, não é? E que qualquer irresponsabilidade das sociedades humanas numa autodestruição nuclear teria consequências devastadoras para eles também. Porque, como eu falei aqui no início, se aqui na Terra nós sabemos, conhecemos, pela obra de Chico Xavier, que existem 7 planos de vida distintos e que são habitados e que coexistem, ora, o que garante que uma bomba nuclear ou uma guerra nuclear no nosso plano da crosta terrestre não vai afetar os outros 6 planos? Provavelmente sim. Provavelmente sim, vai trazer destruição e morte para eles lá. Para eles também. E outra coisa, o que garante que uma conflagração desse nível, porque se sabe que as 10.300 ogivas termonucleares que são conhecidas do arsenal atômico hoje, podem destruir a vida. Admitidas, para aquelas que nunca foram admitidas. 10.300 ogivas termonucleares. Se elas explodirem todas elas, destrói a vida na Terra 80 vezes. É uma coisa de Ou seja, o que garante que isso não vai afetar a órbita terrestre? O que garante que isso não vai afetar a órbita lunar? E a Terra pode, a partir daí, se desequilibrar da sua órbita e afetar as órbitas dos outros planetas, né? Marte, Vênus, Júpiter, Saturno. Quer dizer, uma destruição que poderia ser geral. Tá certo. Geraldinho.
vão interferir, viu, Geva? Vão. Eles não querem isso, eles não vão admitir isso. Entendimento, porque muita gente fala assim, mas pode ainda acontecer a guerra nuclear. Eu não acho que vai acontecer, mesmo que a gente esteja vivendo um período de crise tão grande como essa da pandemia da coronavírus, em que as economias nacionais estão quase destruídas, né, pelo lockdown, pela quarentena, mas porque eu creio firmemente no que Chico Xavier me disse. Se algum desses países começar algum tipo de ataque ou a preparação de algum tipo de posicionamento guerreiro em relação às outras nações, o Chico foi claro comigo, os extraterrestres virão claramente para pôr fim na conversa. Não vão deixar isso acontecer. Vamos torcer para que isso aconteça. Enquanto isso, vamos ficar na nossa quarentena e tentar sobreviver ao tédio de não poder sair de casa e tudo. E eu estou trabalhando mais do que nunca por causa da Eu acho que eu nunca trabalhei tanto em matéria de live, de palestra. E eu descobri o seguinte, eu descobri que a gente não precisa mais viajar para fazer palestra. Não precisa agora. Os congressos podem ser virtuais daqui para frente. Ô, Geraldinho, muito obrigado pelas suas aulas, por compartilhar esse conhecimento tão grande que você adquiriu com tanto estudo, com tanta experiência. Eu tenho certeza que os nossos telespectadores, cada vez no número crescente, aproveitaram demais, porque para mim foi uma aula. Tá? Eu saio enriquecido daqui. Eu brinco, eu que agradeço, Geva, seu carinho, que é sempre de braços abertos me recebendo aí na UFO, nos congressos, no WhatsApp, a gente está sempre com esse contato muito próximo. Agradeço muito. Eu posso dizer o seguinte, eu tenho sido aí mais um papagaio do Chico Xavier do que propriamente um estudioso. Eu só repito o que eu ouvi dele, tá bom? Quem me dera ter a espiritualidade que ele tinha. A gente está muito longe disso, mas a gente está disposto a seguir esse caminho. Beleza. Valeu, Geraldinho. Gratidão. Obrigado. Boa sorte aí em Minas. Tchau. Muito obrigado. Vocês também. Um abraço, querido. Outro. Fica com Deus. Gostaram da entrevista? Pois é, este é o nível do programa Ufologia Sem Fronteiras. Vocês que têm me acompanhado ou que começaram agora, os programas estão no meu canal, no YouTube. Tá? Vocês podem assistir lá. Nunca eu vou cobrar por isso. Isso eu faço de graça para vocês. Eu dedico um dia para gravar esse programa, um dia da minha semana para vocês. Geraldinho é plus. E sabe quem vai ser o nosso entrevistado na semana que vem? O meu querido amigo Jorge Versilo. Cantor, compositor, artista e um grande pensador ufológico. Jorge Versilo. É isso, meus amigos. Eu agradeço a sua audiência mais uma vez, os seus likes e os seus dislikes. Eu quero saber quem são esses 20, 21, 22 que dão dislikes. Mas pode continuar dando, eu não fico aborrecido com isso. Porque se eu tenho 2.000 likes a cada programa, não é legal? Então é isso. Muito obrigado. Um bom resto de noite para vocês. E já sabem, vão na loja da UFO agora. Porque até a meia-noite de hoje, vocês vão comprar esses 2 pins por R$ 59,90. São produtos de alta qualidade, como vocês viram no anúncio. Um grande abraço e até a próxima semana.